Salientando, viu, pessoal, que no Brasil o que rege, o que impera é a corrente formalista, isto é serviço público o que a lei define como serviço público e regulamenta como é o seu fornecimento, tá ok? Independente, então, da atividade que é levada em consideração na corrente material, lembra? Independente de qual é o tipo de serviço, será serviço público aquele que a lei assim estabelecer, vinculando essa prestação dos serviços às regras do direito público. Tá bom. Mas já que é a corrente formalista, que leva em consideração a lei, onde é que eu vou encontrar isso? Muito bem, Constituição Federal. Aqui, excepcionalmente, nós saímos daqueles artigos básicos que eu sempre falo para vocês, onde você vai encontrar as regras de direito administrativo, que é do 37 ao 41, e nós vamos um pouco além na Constituição. Você vai encontrar no artigo 175, a titularidade foi conferida ao poder público pela norma constitucional, entendeu? Diz assim no 175, incumbe ao poder público, na forma da lei. Então você já presume que deverá haver uma legislação infraconstitucional que vai determinar certos detalhes, mas incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Olha que bacana, uma frasezinha com muita informação, coisas que na verdade nós nem veremos tudo agora, porque licitação é para o próximo semestre. Agora vamos lá. Incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, através sempre de licitação, a prestação de serviços públicos. Muito bem. E esse artigo 175, pessoal, é chato ficar lendo artigo, falando artigo, eu sei, mas você tem que se adaptar, né, à nossa área. O parágrafo único diz assim, do 175, tá? Da Constituição. A lei disporá sobre 1. Regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. O caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação. Bem como as condições de caducidade, caducar, né? Acabar. Fiscalização e rescisão da concessão ou da permissão. Lembra que é possível por meio de permissão, concessão? Então é a lei que vai definir esses detalhes. Também a lei determinará os direitos dos usuários do serviço público. A política tarifária, quando você vai cobrar de tarifa para esse serviço público, né? E também a obrigação de manter serviço adequado. Legal, né? Tudo isso no 175, você percebeu? Claro, você não vai encontrar apenas no 175, é que ele basicamente traz de forma expressa, né, a alcunha de serviço público. Ele define esse termo, por isso a importância do 175. Mas você vai encontrar também serviços públicos definidos, traduzidos em outras normas da própria Constituição. Por exemplo, pessoal, e é só a título de exemplo, o artigo 21 da Constituição, que fala das competências da União. O artigo 21, no seu inciso 12, diz assim, que a competência da União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, e aí ele coloca serviços de radiodifusão sonora, de som e imagem. Então nós estamos falando de rádio, TV, essas coisas. Serviço de instalação de energia elétrica, e o aproveitamento energético dos cursos de água, bacana. Navegação aérea, aeroespacial, aeroportuária, infraestrutura também, percebeu? Serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, quer dizer, quando a companhia de ônibus passa por mais de um estado, é atividade que está sob o regime da União, regime federal, tá bom? Então você vê que você tem uma série de informações lá no 21. O 25, também da Constituição Federal, fala dos estados. Dos estados. E ele coloca que são reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por a Constituição. Você sabe, falamos disso lá atrás. Lembra do terceiro e quarto termo? Quando falamos de direito constitucional? Lembra que eu falei que quais são as competências dos estados? Aquelas que não forem da União nem do município, lembra? E aqui você volta a ver essa informação.
O artigo 30 também da Constituição também fala que compete aos municípios, agora município, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, veja que segue o que é parecido lá com o 175, os serviços públicos de interesse local, quer dizer, do município, incluído transporte coletivo, coletivos públicos para transportar pessoas, né? E ele ainda coloca que tem caráter essencial, é transporte, né? Manter em cooperação técnica e financeira com a União dos Estados programas de educação pré-escolar, ensino fundamental, quer dizer, isso é um serviço público, percebeu? Saúde, serviço público, tá? Utilização do solo urbano, serviço público. Proteção e promoção do patrimônio histórico e cultural, serviço público local. Se for local, é o município que cuida disso, né? Então você vê que você tem aí, na legislação, a determinação de quais são os serviços públicos. Claro, ele não te dá detalhes, né? Ele deixa para que lei, isso está no 175, legislação, possivelmente infraconstitucional, traga maiores detalhes, tá bom? Mas você vê que basicamente para nós serviço público então é aquele que a lei diz que é serviço público. O que não significa, meus queridos, que obrigatoriamente tem que vir a ser prestado por um ente público. Você percebeu que ele fala lá de permissão, né, concessão. Então é possível que uma pessoa jurídica de direito privado possa vir a prestar serviço público? Sim, nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente começar a detalhar que tipos ou as classificações. Mas antes disso, vamos falar o seguinte: quais são os princípios que são adotados para a prestação de serviços públicos? Lembre-se que isso é muito importante. Hoje os princípios, mais do que nunca, estão tomando um patamar extremamente elevado. Os estudos hoje sobre princípios, pessoal, principalmente os constitucionais, têm tido uma importância enorme. Você sabe, já comentamos isso lá no segundo ano da faculdade, lembra? Que hoje, principalmente o Supremo, assim como os outros tribunais, tem uma tendência em considerar os princípios até acima das leis, que as leis, as normas são feitas de acordo com os princípios. Então, com isso, você tem aí o judiciário utilizando princípios para nortear, inclusive, atividades básicas do executivo, até do legislativo, né? Bom, vamos ver então quais princípios estão aí alocados, né? Quais são utilizados para os serviços públicos. Pessoal, só para lembrar, recapitular sobre princípios. Os princípios, então, servem como guias que dão o norte, são a bússola, né? Para análise de uma determinada matéria, tá bom? E eles são imprescindíveis para a correta aplicação do que é determinado pelas normas jurídicas. O Miguel Reale pai, porque tem o Miguel Reale Júnior, tá? O Miguel Reale, ele sempre dizia: toda forma de conhecimento filosófico ou científico implica a existência de princípios, isto é, de certos enunciados lógicos admitidos como condição ou base de validade das demais asserções que compõem aí um dado campo do saber. Isso na visão aí do Miguel Reale, tá bom? Assim, pessoal, é necessário a gente apresentar aí os princípios reguladores da prestação dos serviços públicos. Basicamente, nós temos o princípio da generalidade, da continuidade, da eficiência e da modicidade. Repetindo, modicidade. Ô tio, são só esses princípios aí? Não, João. Tem mais princípios. Eu estou falando dos mais relevantes, dos mais importantes. Muito bem, depois nós vamos comentar outros. Olha só, princípio da generalidade. O nome já diz muito, né? Ele é também conhecido como o princípio da igualdade dos usuários. Por isso geral, generalidade de geral. Igualdade dos usuários. Segundo esse princípio da generalidade, os serviços públicos, eles devem visar atingir o maior quantitativo possível de pessoas. O maior número possível de pessoas, sem discriminação entre os usuários. Ou seja, os serviços públicos devem buscar a universalização dos serviços públicos. A ideia é que os serviços públicos sejam prestados para todos,
de forma igualitária. Todo mundo vai poder se utilizar dos serviços públicos, tá certo? Claro, respeitando assim, óbvio, a aplicação do princípio constitucional da impessoalidade, óbvio. Tá lá no artigo 37 da Constituição, lembra? Né? Impessoalidade, já falamos disso inclusive nas nossas aulas presenciais. Então a generalidade acaba vindo de encontro ao princípio da impessoalidade. Beleza? Bacana? Muito bem. Pessoal, quanto à impessoalidade, é bom a gente comentar, ele representa uma vertente da isonomia, tá? Assim, a administração deve ter como objetivo somente o interesse público e não ter como escopo, como base, o interesse privado, né? Claro, qualquer ato praticado com objetivo diverso, diferente da satisfação do interesse público, será nulo, porque seria desvio de finalidade. Lembra aquela aula de desvio de finalidade? Então, o desvio de finalidade, ele vai atingir justamente o quê? A impessoalidade, a isonomia. Nós falamos disso numa outra aula. Como eu sempre digo, em direito administrativo, as matérias elas vão todas se encaixando. Porque, na verdade, é um emaranhado, a gente fala que é um cipoal de normas, sim, mas todas elas se encontram, se tocam, se mexem e uma complementa a outra. Por isso que direito administrativo, quanto mais você lê direito administrativo, mais você vai entendendo, mais você vai conseguindo compreender. No começo é muito difícil, lembra? As nossas primeiras aulas, espero que são as primeiras, né? Que agora já um abraço, tá no fio da navalha. Mas é difícil no começo pelo vocabulário. Agora a gente já consegue entender muita coisa que a gente vai falando com mais facilidade. Porque certas palavras, que na verdade significam um monte de coisa, se encaixam melhor porque você já entende o seu significado. Mas vamos lá. Muito bem. É básico que para a administração pública respeitar o princípio da generalidade, pessoal, e lógico, assim, atingir o maior número possível de pessoas, são necessários recursos, né? Não só financeiros, mas de todo tipo. Recursos esses que o Estado muitas vezes nem possui, é verdade. Desta forma, conforme nós vamos comentar daqui a pouco, o esforço conjunto é empreendido sob a forma de uma parceria público-privada. Porque nem sempre o Estado tem condições de prestar aquele tipo de serviço. Ou porque não detém o equipamento ou o pessoal preparado para aquilo, especializado. Por isso as chamadas PPPs, parceria público-privada. Pelo Estado e pelos particulares, a utilização desse sistema são uma solução para tentar sanar aí a escassez de recursos por parte do Estado, né? Que acabam às vezes impedindo a correta prestação aí de um serviço público, tá bom? Serviços esses que logo são garantidos pela Constituição Federal, tá? Então eles são obrigatórios, o Estado deve prestá-los, tudo bem? Claro que temos limites, mas regra geral é isso, tá bom? Então o princípio da generalidade, bacana, né? Boa. Princípio da continuidade, esse tem tudo a ver com o serviço público. O serviço público ele deve ser acessível e prestado de forma contínua. Este princípio exige a prestação de forma ininterrupta do serviço, para que a coletividade possa satisfazer as suas necessidades. Entendeu? Então não pode parar o serviço público, tem que estar sempre em funcionamento. Esse princípio não impede a interrupção justificada da prestação do serviço, que pode ocorrer por motivos de ordem geral, como por exemplo, força maior, não é? Força maior, como também por situações que venham de uma situação emergencial, situação emergencial, e ainda mesmo após um prévio aviso em decorrência de razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações. Por exemplo, nós vamos suspender a água em determinado bairro, porque vamos trocar um cano, vamos trocar uma bomba. Isso são atividades técnicas. Geralmente você pode ver, eles te avisam 1 dia, 2 dias antes, para que você se prepare, tá? Mas você poderá ter aí uma sensação momentânea das atividades, uma interrupção momentânea. Claro que você tem outros tipos, por exemplo, estamos vivendo um momento de anormalidade, uma situação emergencial, em que talvez vários serviços deixem de ocorrer, concorda comigo? Mas por quê? Existe uma situação especial.
Mas a regra é o princípio da continuidade. Tudo bem? Todos esses princípios têm como base, como ideia básica, a prestação adequada, pessoal, de serviços públicos. Claro, tendo neste aspecto aí um destaque todo especial para o princípio da continuidade. Entendeu? Todos os princípios são relevantes para o serviço público, mas o da continuidade tem um detalhe extra. E mais, tem uma lei que fala dele. A Lei 8.987 de 1995, o artigo 6º. O artigo 6º fala assim, dessa lei. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes no respectivo contrato. Aí ele vem no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8.987 de 95, diz assim. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Veja que esse parágrafo primeiro, se você for ver, acabei de ler, ele traz para você praticamente todos os princípios. Todos os princípios. Aí vem o parágrafo 2º e diz assim, acompanha comigo. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento, das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Isso tem a ver com a atualidade, já vamos falar. Você vê que está definido. Parágrafo 3º diz assim, não se caracteriza em descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando, e aí ele fala alguns incisos, que é o que nós já falamos, né? Já comentamos rapidamente aqui para vocês. Quando houver aí, motivado por razões de ordem técnica, segurança das instalações, por inadimplemento do usuário, deixou de pagar, né? Não paga, pode cortar, né? De ordem técnica eu falei, quando for fazer algum ajuste. Então, bacana. Você vê que tem uma lei, óbvio. Por isso adota-se a corrente formalista, em que é serviço público o que a lei define como serviço público. Porque no Brasil, lembre-se, a administração pública só pode fazer o que está na lei. É a lei que determina tudo. Então, é importante lembrar aqui, pessoal, que há uma grande controvérsia em relação à interrupção na prestação do serviço em decorrência do não pagamento pelo usuário. Entramos aqui num ponto que todo mundo aí pode estar se perguntando, mas se é ininterrupto, se tem que ter o princípio da continuidade, como é que vai? Então, pode parar? Um grande administrativista, José dos Santos Carvalho Filho, quando ele trata aí dessa relação entre o Estado e o usuário, falando de serviços públicos, ele diz assim, se o serviço for facultativo, e daqui a pouco nós vamos ver o que é um e o que é outro, tá? Se o serviço for facultativo, o poder público pode suspender a sua prestação no caso de não pagamento, o que guarda coerência com a facultatividade em sua obtenção, entendeu? É o que sucede, por exemplo, com serviços prestados por concessionários, cuja suspensão é expressamente autorizada pela Lei 8.987, que acabamos de falar dela, que dispõe sobre concessões de serviços públicos. Isso tudo aquele autor dizendo, tá? Ele é que fala isso. E vai além. Ele diz assim, tratando-se de serviço compulsório, porque serviço facultativo, ele diz, pode parar, pode ter uma interrupção por falta de pagamento. Agora, e se for serviço compulsório? Não será permitida a suspensão. E isso não somente porque o Estado o impôs, ele obriga o serviço coercitivamente, como também porque, sendo remunerado por taxa, tem a Fazenda é onde que guarda os recursos públicos, né? Tem a Fazenda, mecanismos privilegiados para cobrança da dívida, entendeu?
Então ele diz que em serviços facultativos poderia haver suspensão. Nos serviços compulsórios, não pode suspender e a administração é que tem que correr atrás de cobrar o cara para ele pagar se por um acaso ele está inadimplente. Beleza? Ó, regra geral, pessoal, a suspensão do serviço será admissível se este for remunerado por um preço público, a tarifa, tá? Você tem que pagar a tarifa, suspendeu, é possível a suspensão. Mesmo que possua natureza compulsória, viu? Tá? Na prática é isso. Por outro lado, pessoal, existem aí decisões que entendem ser inadmissível a suspensão do serviço quando o usuário é o poder público. O usuário é o poder público. Sob o argumento da supremacia do interesse público sobre o privado. Ó, porque quando eu falo em serviço público, a gente só pensa no cidadão comum, sim. Mas você tem que lembrar que a administração pública, o poder público, também usufrui de serviços públicos. É ou não é? Vamos comentar com vocês uma decisão, tá? Num recurso especial, logo é para o STJ. Nesse recurso especial, pessoal, o 628833 do Rio Grande do Sul, lá foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Este procurou aí conciliar essa decisão, procurou conciliar a situação de inadimplência e a natureza do devedor. O município, em caso de inadimplência no pagamento de tarifa, o município, não pessoa, falei do município. O município não pagou a tarifa. Poderá ter o seu fornecimento de energia elétrica suspensa para determinados órgãos, como por exemplo bibliotecas, ginásios esportivos, depósitos, mas não poderia ter suspenso o fornecimento da energia elétrica para hospitais, escolas, usinas, por exemplo. Percebeu? Ainda nesse sentido, o STJ, numa outra decisão do recurso especial, fixou a impossibilidade de suspensão em razão da natureza da atividade exercida pelo órgão ou entidade pública, excluindo aí a possibilidade de corte para serviço essencial. Então veja que o STJ já se pegou. E pessoal, não é incomum, viu? Tem muito município por aí que não paga a conta de energia elétrica. Por quê? Recurso. Eles não têm dinheiro. Veja que o STJ determinou que aí vai depender. Poderia suspender a energia elétrica para certas atividades do município. Atividades que não sejam essenciais. Agora, hospital, escolas, entendeu? Esses lugares não pode ter suspensão. A companhia de energia elétrica tem que continuar mantendo energia, mesmo que a escola não tenha pago, que o hospital não tenha pago energia. Tá bom? Interessante. Ainda temos que verificar o seguinte, pessoal. Muitas vezes, por uma deficiência estrutural gerada aí pela falta de recurso ou de má administração do Estado para manter esses serviços, né? Esses serviços acabam não sendo prestados aí de forma contínua, adequada, tá? Mas não é porque você não pagou, é por falha da própria prestadora do serviço, o Estado, a administração pública. As parcerias públicos-privadas, chamadas PPP, caso empregadas de forma correta, podem garantir aí melhores condições técnicas e de manutenção para os serviços públicos, de uma maneira geral, possibilitando assim, pessoal, a consolidação na prática do princípio da continuidade do serviço público. Veja que, se você for analisar mesmo, a parceria pública é interessante pelo seguinte: geralmente nessas parcerias, a pessoa jurídica privada vai efetivamente prestar o serviço. E a administração pública lhe repassa recursos, tá? Geralmente paga para que ela preste o serviço. O que acontece aqui na prática, isso é interessante por um lado, porque o Estado muitas vezes tem dificuldade em prestar serviços públicos. Você veja aqui, vamos lá, pega aí o Estado, educação. Você pode ter uma greve de professores, não pode? E na greve de professores, o que o Estado vai fazer? Entendeu? Não tem o que fazer, tem que aguardar. E aí cessa o serviço público, você concorda? Se o serviço é prestado por um particular, por uma pessoa jurídica particular, ele tem que se virar. Ele resolve o problema, não pode parar o serviço, entendeu? Inclusive quando o Estado até para de pagá-lo, viu? Mesmo que o Estado não pague,
ele tem que continuar o serviço. Já falamos disso em sala de aula. Muito bem. Importante esse princípio da continuidade, tem muitas ressonâncias isso, hein? Outro princípio importante, o princípio da eficiência. Pô, nem preciso falar, né? Eficiência. De acordo com esse princípio, a prestação do serviço público ele deve se dar de modo que atenda efetivamente às necessidades da coletividade, do usuário e do Estado, com o maior aproveitamento possível e com baixo custo. Entendeu? A Constituição Federal impõe que os particulares que venham a colaborar com a administração na prestação de serviços públicos têm a obrigação de manter um adequado serviço público, tá? Muito bem, isso vai estar no artigo 175, inclusive, que nós já citamos aqui, tá ok? Então, bacana. A eficiência, sim, exige que a atividade seja realizada observando determinados padrões de qualidade, tá? Para que esses padrões de qualidade sejam juridicamente exigíveis, você fala em qualidade, mas e aí, como é que eu vou exigir esse padrão? É necessário que se definam, pessoal, parâmetros legais. Legal, tem que estar na lei. Para que a sua satisfação possa ser aferida, medida, né? Como, por exemplo, aí, sobre critérios de tempo, quanto tempo a prestar o serviço, de recursos empregados, de generalidade do atendimento, que é para todo mundo, ou das respostas do usuário, aquele feedback, quanto tempo vai ter resposta. Pois já se esclareceu, né, o conceito jurídico de eficiência jamais poderá ser subjetivo. De outro modo, nós teríamos uma arbitrariedade, né, na atividade do controle. Claro, não pode ser subjetivo. Tudo bem? Tem que ser objetivo. Então, por exemplo, quanto tempo você pode ficar numa fila? Vê bem, é eficiência, não é? Se você tiver um parâmetro, porque veja bem, para um sujeito aposentado, se ele ficar lá meia hora, 40 minutos numa fila, é ruim, lógico que é. Mas não é o fim do mundo. Agora, para uma pessoa que está trabalhando, que pegou a hora do almoço para ir fazer alguma coisa, se ele ficar 40 minutos aguardando numa fila, acabou o almoço dele. Concorda comigo? Então, isso é meio relativo. Você tem que ter um padrão, uma padronização objetiva. Por isso que você tem muitas vezes normas, até municipais, que determinam que certas filas, em banco, por exemplo, atendimento ao público, tem que ter um tempo máximo. No máximo você vai ficar lá tanto tempo na fila. Entendeu? Isso é importante colocar porque atende ao princípio da eficiência. Você tem que dar critérios de eficiência a serem atendidos. Percebeu? Essa é a ideia básica, tá? Muito bem, princípio da modicidade. Modicidade, tá? Este princípio procura impedir que o fator econômico, ou seja, que o custo, se torne um fato impeditivo para que a fruição do serviço público pela coletividade. Entendeu? Ora, se for muito caro o serviço, a coletividade não vai ter acesso, ou poucos terão acesso. Lembra do princípio da generalidade? A ideia é que todo mundo possa usufruir de forma igualitária. Se eu criar um serviço cujo valor é muito elevado, pouquíssimos poderão. Logo, pessoal, essa modicidade, quer dizer, o que é modicidade? O termo vem de preços módicos, uma tarifa módica, quer dizer, pequena, razoável, tá? Essa modicidade está associada à acessibilidade. Ele sendo um valor razoável, torna acessível a todos, ou pelo menos a imensa maioria que possa utilizar. Exige, então, pessoal, uma política tarifária, tá? Isso, inclusive, está lá no artigo 175, que nós lemos agora há pouco, falamos, no inciso 3º do parágrafo 1. Então, ele fala disso. E que obedeça aí aos recursos econômicos, leve em consideração os recursos econômicos dos usuários do serviço público. Entendeu? Esse princípio da modicidade traduz a noção de que o lucro, que é a meta da atividade econômica capitalista, né, não é o objetivo da função administrativa. Percebeu? A função administrativa não é gerar lucro. Pode, lembra, é até possível, principalmente na administração indireta. É possível, mas não é a intenção. Devendo, então, o eventual resultado econômico positivo, lucro, decorrer de uma boa gestão dos serviços. É isso.
tá? Sendo certo que alguns deles, em determinadas situações, têm de ser, por fatores diversos, né, essencialmente deficitários, ou até mesmo gratuitos. Algumas atividades têm que ser gratuitas, tá? Algumas, inclusive, não vão dar lucro, vão dar prejuízo, que é um tipo de serviço público que não vai dar retorno. Você concorda comigo? Você tem uma série de atividades da administração pública que você acaba tendo esse serviço sem gastar nada. Tudo bem? Sem gastar nada. Você vê que a administração pública gasta com papel, com caneta, com toner, com um monte de coisa, e muitas vezes o que ela presta de serviço não lhe dá retorno. Quando você vai ao INSS, apesar que o INSS é um pouco diferente, você paga para ter um benefício. Mas quando você entra em contato com o INSS, pede alguma coisa, vai atrás de algo, há um gasto. E você não paga para utilizar o INSS. Você concorda comigo? A escola. Seu filho estuda na escola pública, teoricamente você não paga a escola pública. Tá bom. Então, serviço gratuito. Ó, pessoal, nada é gratuito. Não vamos ser ingênuos. Tá? Ninguém aqui é bobo. Como dizem os americanos, não tem almoço grátis. Isso não existe. A gente paga para tudo isso, na verdade, com os nossos impostos. Tá? Nós temos uma carga tributária estupenda no Brasil. Você paga muito imposto. Tá? Então, não é gratuito. A saúde não é gratuita, a educação não é gratuita, nada é gratuito. Você paga através de impostos. O problema é que nunca é o suficiente na visão dos políticos, né? De quem governa. Ah, não é, o dinheiro é pouco. Então, porque muitas vezes é mal empregado, né? Mas deixa pra lá. Muito bem. Esse princípio da modicidade, ele é básico, é um corolário do princípio da generalidade. Pois caso seguido ao pé da risca, irá aí propiciar o mais amplo acesso ao serviço por parte de toda a coletividade. Você concorda comigo? Quanto mais módico o valor, quanto menor o valor do serviço, mais gente pode utilizar. Tudo bem? Bom, esses são os princípios mais relevantes. Mas tem outros princípios, tá, pessoal? Tá? A doutrina reconhece aí a existência de outros princípios, como, por exemplo, o princípio da regularidade. Além do serviço ter que ser contínuo, o serviço público deve ser prestado de modo regular, isto é, sem apresentar variação, oscilação apreciável, entendeu? Das características técnicas da sua prestação aos usuários. Então, por exemplo, a energia elétrica tem que ser fornecida e ela não pode ficar oscilando, até porque você vai queimar teus utensílios domésticos. A água, ela também tem que ser fornecida e não pode oscilar. Ai, olha, hoje ficou meia hora sem ter água. Mas como? Essa variação não pode ocorrer. Por isso o princípio da regularidade. O serviço tem que ser contínuo, mas também regular, sem oscilar, tá bom? Outro, o princípio da atualidade, que nós já comentamos agora há pouco, quando eu li. Está dentro daquela lei. Ele até fala e define isso. Também é conhecido como o princípio do aperfeiçoamento. A atualidade ou aperfeiçoamento. A administração tem a obrigação de aproveitar na prestação do serviço os avanços científicos e tecnológicos, é claro, que irão aí, no caso, propiciar uma qualidade muito melhor para a prestação de serviço. Tudo bem? É, na verdade, uma das bases do princípio da eficiência. Então, por exemplo, hoje tem muita coisa que você pode fazer pelo computador. Concorda comigo? Eu preciso de uma certidão, de um negócio, de um documento. Muitas vezes você não precisa ir na repartição pública para solicitar. Você pode, pela internet, entrar no site daquele órgão público, solicitar os documentos, colocando todas as informações, e muitas vezes esse documento é expedido de forma eletrônica e você só imprime. Olha que legal. Isso é princípio da atualidade. Usar a tecnologia, os avanços científicos, em prol da prestação mais qualitativa de serviços públicos. Outro princípio muito importante, pessoal, que infelizmente a gente acaba não vendo muito no dia a dia, é o princípio da cortesia. Os usuários são os destinatários dos serviços públicos, concorda? A coletividade, para eles o serviço público. Assim, existe um dever legal, está na lei,
é um dever legal e moral de tratar os usuários, os cidadãos, de forma urbana, com urbanidade, de forma educada, com educação, recebendo assim os usuários um atendimento adequado, não é? É o que a gente vê nas repartições, concorda comigo? Você vai lá, o pessoal corre para te atender. Nossa, é uma alegria em atender o sujeito, não é? Bom, deveria ser, tá entendido? Porque isso é um dos princípios dos serviços públicos. A cortesia, a educação, é até uma questão de respeito para com o próximo, não é? Então, quando a gente vai até um órgão público, a gente tem que ser tratado com respeito e educação. Tá ok? Muito bem. Queridos, queridas, fechamos aqui pelo menos a parte sobre os princípios, tá? Eu não quero avançar demais, porque não é uma matéria muito fácil, eu sei, tá? Muito do que eu tô falando aqui, eu vou deixar claro, eu vou mandar um material para vocês lá no Classroom, tá? Resumido, sintético, inclusive material que eu acho que vocês até devem ter algo lá naquele resumo que eu já mandei para vocês lá atrás, começo do ano. Mas eu vou mandar esse resumo. Nem tudo que eu falei tá lá, tá? Nem tudo. Por exemplo, essa parte toda de princípios, eu acho que você não vai encontrar lá. Tudo bem? Então, essa matéria que nós estamos colocando aqui, verbalmente, oralmente, gravada em vídeo, você não vai encontrar possivelmente lá no nosso resumo, tá certo? Lá não vai estar. Lá é, como eu falei, é um resumo, é o conciso, tá certo? Não adianta eu colocar lá 50 páginas para vocês lerem, porque vocês não leem, infelizmente, né? Temos que nos acostumar a ler, já falei isso desde o começo, hein? Então, eu deixei essa parte psicológica para falar aqui no vídeo, porque aí no vídeo fica legal, você senta, fica ouvindo, eu blá 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 blá. Então, acho mais acessível para muita gente. Agora, vou mandar o material para vocês, para que vocês tenham mais informações a respeito dos serviços públicos, tá certo? Leiam esse material lá, por favor, para dar um pouco mais de base para o nosso estudo. Revejam aqui esse vídeo quantas vezes quiserem, tá certo? Na próxima aula eu vou continuar a falar de serviços públicos. Aí nós vamos entrar na classificação. A classificação do serviço público você vai ver que é bem legal para definir, porque para a gente aí começar a pensar quais são os serviços públicos, como é que cada um deles é. Como que a lei, a norma, né? O ordenamento jurídico vê cada tipo de serviço público. Tá legal? Bacana? Queridos, qualquer dúvida, deem um alô para mim. Eu estou à disposição, como sempre, lá no WhatsApp para a gente tirar dúvidas. Se quiser, podem perguntar aqui no YouTube, tá? Não tem problema nenhum. Podem perguntar no Classroom. Estou sempre olhando o YouTube, Classroom, o WhatsApp. Estou ali de olho, tá certo? Para que vocês tenham sanadas qualquer dúvidas que vocês, por acaso, tenham, tá certo? Eu espero que tenha sido aí bem compreensível, tá bom? E nós nos vemos na próxima aula para falar sobre classificação de serviços públicos, tá certo? Um abraço a vocês, força na peruca, tá certo? Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos, saudades, tá bom? Deixem um ok no final do vídeo aqui no YouTube, tá legal? Abração, até mais!